close till I get up. Time is barely on our side. Promessa é dada, promessa é cumprida. Desafio feito, desafio entregue. E hoje eu vou falar de um assunto muito atual. PDRN, o DNA do esperma de salmão. Claro que quando ele chega na mídia, o pessoal já começa a criar questionamentos sobre as suas indicações, funções e, claro, aquelas piadinhas de sempre que acontece na polêmica do nosso dia a dia, com alguns ativos muito interessantes que geram um impacto muito significativo nos nossos tratamentos. E como eu fui convidada para fazer parte do pré-congresso de estética que vai acontecer na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, o Estética em Rio, estarei no pré-congresso da Smart GR, que estará lançando um produto com PDRN, o DNA de salmão com indicações para permeação na pele, drug delivery, ação cosmética, microagulhamento e até mesmo associado aos nossos devices, às nossas tecnologias de laser e também de radiofrequência microagulhado ou radiofrequência robótica. Então, convido você para me acompanhar nessa revisão sistemática do artigo científico que foi desenvolvido e elaborado, publicado pelo Centro Técnico, pelos profissionais incríveis, meus amigos, uma admiração muito recíproca, que eles fizeram a publicação da pesquisa com o uso desse cosmético. Então, o PDRN da Smart já sai com um selo de artigo científico. E é sobre esse artigo que nós vamos conversar hoje. Então, os seus autores são Lara Pérez, Flávia Pirola e Lucas Amaral. Queridos profissionais que trazem muita ciência associado à indústria. No caso, a Smart GR, que é uma grande empresa que eu sou parceira e eles sempre têm grandes inovações. Então vamos lá fazer essa revisão e o artigo já está aqui na tela para vocês. Então, ele apresenta que o envelhecimento cutâneo é um fenômeno complexo e inevitável, resultado de uma interação entre fatores internos e externos que impactam a integridade e o funcionamento da nossa pele. A pele, como nossa principal barreira protetora, enfrenta constantes desafios ao defender os órgãos internos contra influências externas, tornando-se suscetível a lesões mais do que a maioria dos outros órgãos do nosso corpo. E nesse processo fisiológico, é possível observar, primeiramente, a formação de linhas finas, rugas, flacidez e desidratação como evidência visível do tempo, que assim o passa. Gerenciar esse envelhecimento tornou-se uma dos grandes desafios desse século, e os avanços tecnológicos têm conduzido a uma mudança significativa no paradigma. E como crescente ênfase em terapias e procedimentos minimamente invasivos, o processo do envelhecimento facial, ele é complexo e abrange uma série de transformações significativas. Entre elas, destacam-se a perda da sustentação e da elasticidade da pele, a reabsorção e o remodelamento dos ossos faciais, a atrofia e o deslocamento dos compartimentos de gordura e a redução do tônus muscular na região. E essas mudanças estruturais não passam desapercebidas, especialmente em áreas onde a luz costuma realçar os contornos característicos da juventude.
E nesse processo, é comum observar essas áreas se tornando aplainadas ou côncavas, manifestando-se em pitoses teciduais. E essas alterações, elas são resultado não apenas do envelhecimento cutâneo, mas também das transformações musculares e estruturais que acompanham o processo do envelhecimento. A crescente demanda por produtos cosméticos e procedimentos estéticos voltados para retardar os efeitos do envelhecimento cutâneo tem se tornado exponencial, especialmente quando se trata de região facial. E esse fenômeno impulsionou uma busca fervorosa por intervenções estéticas, consideradas como alternativas viáveis na jornada em direção a uma pele mais rejuvenescida e radiante. Com o aprimoramento do entendimento do processo do envelhecimento, e maior conhecimento entre os compartimentos de gordura e ossos faciais, bem como o interesse em se alinhar aos padrões estéticos contemporâneos, surgiram estudos e desenvolvimentos sobre as aplicações de substâncias preenchedoras. E essas substâncias, elas buscam a reestruturação volumétrica, mimetizando o volume natural perdido no processo de envelhecimento, inaugurando uma nova era na harmonização facial e corporal. E posso incluir aqui das regiões íntimas também, porque eu aplico PDRN para harmonização íntima e o resultado é incrível. Em busca por resultados cada vez mais satisfatórios, que vêm além do simples preenchimento de espaços vazios, pesquisas estão sendo conduzidas sobre produtos que contenham polinucleotídeos. E esses estudos visam não apenas aprimorar os aspectos estéticos, mas também a contribuir significativamente para o tratamento tecidual. O polidesoxirribonucleotídeo, conhecido como PDRN, é um material composto por fragmentos de DNA derivados de espermatozoide de truta salmonada, ou então o salmão, sendo esse uma fonte a mais adequada devido à alta pureza, eliminando assim o risco de impurezas como peptídeos, proteínas e lipídios. O PDRN possui uma estrutura química composta por DNA de baixo peso molecular, variando de 50 a 1.500 kilodaltons. Consiste em um polímero linear de desoxirribonucleotídeos com ligações fosfodiéster, onde suas unidades monoméricas são representadas por nucleotídeos de purina e pirimidina. Essas cadeias se organizam em uma estrutura esférica em forma de dupla hélice. A incorporação do PDRN na prática clínica não é uma novidade, e seus efeitos terapêuticos notáveis abrangem uma ampla gama de benefícios. Destaca-se por suas propriedades relacionadas à angiogênese, promoção da atividade celular, estímulo à síntese de colágeno, ação anti-inflamatória, tratamento de hiperpigmentação, regeneração de tecidos moles e preparação e revitalização da nossa pele. Além disso, as propriedades anti-envelhecimento do PDRN incluem a capacidade de retardar seus sinais,
revitalizando a pele e proporcionando resultados que o posicionam como um agente eficaz neste tratamento cutâneo. Vamos então à discussão desse artigo científico. O PDRN atua por meio da ativação seletiva do receptor de adenosina A2A, o que o torna um mecanismo de ação estratégico. Os receptores de adenosina são considerados alvos promissores no tratamento de distúrbios associados às espécies reativas do oxigênio, conhecido pela sigla ROS, que nada mais é do que a oxidação de estruturas funcionais da nossa pele. Mais especificamente, a ativação do receptor A2A exerce uma influência positiva na modulação da resposta inflamatória e no processo apoptótico, promovendo assim a melhoria da reparação e a cicatrização tecidual. Esse mecanismo ressalta a capacidade do PDRN de intervir de maneira direcionada em processos biológicos chaves, oferecendo assim perspectivas promissoras no tratamento de condições relacionadas à radiação a espécies reativas de oxigênio, ao famoso ROS. A ativação dos receptores A2A desempenha um papel importante na regulação das vias de sinalização NF-YBeta, fator nuclear kappa-B, e a MAPK, Mitogen Activity Protein Kinases, as quais são ativadas pelas espécies reativas de oxigênio. Ao bloquear essas vias, ocorre a inibição da liberação de várias citocinas pró-inflamatórias, acompanhada pelo estímulo simultâneo da liberação de citocinas anti-inflamatórias. Como nós podemos verificar neste quadro, qual que é o percurso de absorção, biocompatibilidade, bloqueio das ações pró-inflamatórias e auxiliares nas manutenções de reparação desse tecido. Esse componente bioativo demonstrou a capacidade de inibir a expressão de MMP1 e elastase, duas proteínas que desempenham um papel crucial na degradação do colágeno e da elastina na nossa pele. O colágeno e a elastina são proteínas estruturais fundamentais responsáveis pela firmeza, elasticidade e juventude da nossa pele. E quando essas proteases estão desreguladas, ocorre uma degradação excessiva dessas proteínas, levando ao envelhecimento precoce e ao surgimento de rugas. Um estudo recente conduzido por Edgar e colaboradores em 2018, investigou os efeitos dessa inibição da MMP1 na síntese de colágeno e elastina em fibroblastos, células responsáveis pela produção dessas proteínas da pele. E os resultados demonstraram que a inibição da MMP1 levou a um aumento significativo na síntese de colágeno, sugerindo um potencial efeito benéfico do PDRN na manutenção da integridade da matriz dérmica e na redução dos sinais do envelhecimento cutâneo. Assim, o PDRN não apenas inibe a expressão da enzima MMP1 através da supressão das vias NF-YBeta,
NF-YB e MAPK, interrompendo claramente a sequência de eventos desencadeados pelos radicais livres, mas também promove a síntese de colágeno. E isso demonstra como seus mecanismos podem exercer impactos positivos no controle da inflamação e na promoção da saúde da pele. É importante relembrar que diversos danos ocasionados ao tecidos são provenientes da ação da MMP1, que são ativadas de modo de defesa do organismo, como, por exemplo, através da exposição dos raios UV. Castellini, em 2017, trouxe um estudo in vitro acerca dos mecanismos de ação envolvidos na capacidade redutora de inflamação do PDRN. E nesse estudo, o uso de substâncias levou à produção da interleucina 10, que é uma citocina anti-inflamatória e ainda suprimiu a produção do óxido nítrico e liberação de citocinas pró-inflamatórias, interleucina 12 e fator de necrose tumoral alfa, o TNF-alfa. Além disso, um estudo realizado em modelos de colite isquêmica utilizando ratos também demonstrou atividade anti-inflamatória do PDRN. E após o tratamento com o PDRN, houve uma redução da expressão de proteínas anti-inflamatórias nomeadas como COX-2, interleucina 7, interleucina 1 beta, e bem como na relação da expressão BAX-BCL2, proteínas associadas na regulação da apoptose. Outra aplicabilidade da substância através da atividade dessas mesmas vias é a capacidade de estimular a produção de fatores de crescimento como o VEGF, o que promove a formação de novos vasos sanguíneos, essenciais no transporte de oxigênio e nutrientes para as células. Inicialmente, ressalta-se que no estudo de Castellini, em 2017, citado anteriormente, foi possível observar também a presença de fator de crescimento do endotélio vascular, o VEGF-A, após 24 horas de incubação com PDRN na cultura de células. Essa presença foi determinada a partir dos testes ELISA, Ray-Bill. Sendo assim, fortalece que o fato de que o PDRN pode melhorar o processo de reparação da pele por aumentar acentuadamente a expressão do fator de crescimento endotelial vascular, através da interação com o receptor A2A da adenosina. A capacidade do PDRN de promover a angiogênese também foi demonstrada em um estudo de Bito em 2008, onde foi investigada a ação do PDRN em estimular a produção VEGF a fim de evitar quadro de isquemia crítica em ratos. No estudo, a artéria femoral dos animais foi excisada para induzir o quadro isquêmico. E como controle do experimento, foram utilizados ratos operados de forma simultânea. Os animais foram tratados diariamente com PDRN intraperitoneal, 8 mg por quilo, e depois foram eutanasiados nos dias 7, 14 e 21, após avaliação do fluxo sanguíneo por laser de Doppler, para mensurar o RNA mensageiro do VEGF-A, e foram utilizados músculos
dissecados. Foi possível garantir que a administração do PDRN aumentou drasticamente o RNA do VEGF ao longo do estudo, e o composto estimulou a revascularização conforme confirmado pela restauração do fluxo sanguíneo e atenuou o dano histológico do grau do edema. Qual foi a conclusão desse artigo? Mediante todas as informações supracitadas, é possível garantir que o PDRN auxilia na biorremodulação e ancoragem tecidual, não apenas pela produção de colágeno, bem como pela potente ação contra os efeitos dos radicais livres nos tecidos e também pelo mecanismo de devolução da nutrição e oxigenação tecidual a partir da angiogênese, ou seja, o polidesoxirribonucleotídeo é uma estratégia multifuncional do gerenciamento do envelhecimento, promovendo benefícios muito além apenas da devolução da densidade térmica. Aqui, então, apresenta as referências bibliográficas que foram apresentadas nesse artigo, e eu espero que você tenha gostado desse conteúdo científico produzido pelos autores Lara Pérez, Flávia Pirola, Lucas Amaral. E você está no conteúdo do podcast Doutora Laser, por Dani Moleiro. Espero que vocês tenham gostado e pode experimentar o PDRN, porque o resultado dele é incrível. Espero por vocês na minha palestra do pré-congresso Estética em Rio, no ano de 2024, que vai acontecer nos dias 22 de julho de 2024, na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. E a feira segue nos dias 23 e 24, com um grande evento de exposição das indústrias, assim como também os lançamentos da Smart GR. Obrigada e até a próxima!